Olha, eu acabei de ir nas redes sociais de vários deputados bolsonaristas que no dia 18 e no dia 19 de abril publicaram, cada um deles, mais de 10 posts sobre a CPMI. Eles queriam porque queriam CPMI. Esses deputados que eu estou citando aqui, eles foram na sala do Rodrigo Pacheco pressionar o Rodrigo Pacheco para instalar a CPMI na terça e na quarta-feira. Quarta-feira eles estavam desesperados. Gravaram vídeo, gravaram mais de 20 stories cada um lá no Congresso, eles ficavam assim com a câmera e gritando, levaram cartaz, queriam porque queriam a CPMI. Ok. Nas 36 horas, estou falando aqui de André Fernandes, Carla Zambelli, Nicolas Ferreira, Gustavo Geyer e Bia Kicis. Nas últimas 36 horas, só a Carla Zambelli e o André Fernandes citaram CPMI. O André Fernandes ele gravou um vídeo de 4 minutos em que ele se acusa da acusação, ele se defende da acusação de ser investigado pelo Alexandre de Moraes. Ele só cita a palavra CPMI no último segundo do vídeo. Literalmente, num vídeo de 4 minutos. Ok, mas não tá falando diretamente da CPMI, ali em 4 minutos ele tenta falar que ele não é investigado pelo Supremo Tribunal Federal. O que é mentira dele. A propósito, é mentira do André Fernandes, ele é investigado pelo Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes o citou na terça-feira, eu fiz um vídeo até sobre isso, e li o trecho da citação, citou o André Fernandes como um dos responsáveis pelo dia 8 de janeiro pelos atos terroristas. Então, se o Alexandre de Moraes citou isso numa decisão, quem sou eu, Thiago, quem é o André Fernandes para falar que não é investigado? Pois bem, e a Carla Zambelli fez uma publicação hoje de manhã em que ela reclama do fato de que o Lula quer controlar a CPI e que o Renan Calheiros deve ser o presidente da CPI. Já está circulando em Brasília a informação de que o presidente da CPI deve ser Renan Calheiros. Mas olha, deu muito ruim para os bolsonaristas. O Renan Calheiros virá assim, ó, com sangue nos olhos pra cima desse pessoal, ó. Ele vai, só com o poder dos olhos dele, com o raio dos olhos dele, ele vai destruir os bolsonaristas na CPMI. É isso que vai acontecer. E agora os bolsonaristas estão tentando abafar. O Geyer, o Nicolas Ferreira e a Bia Kicis não citaram, nem sequer citaram a palavra CPMI, nas últimas 36 horas. Não falaram nada. O que acontece é o seguinte, teve uma reunião entre deputados governistas, porque eles acharam muito estranho que... Governistas não, de oposição. Porque eles acharam muito estranho que o petismo, o lulismo, começou a querer CPI. De repente, o Lula falou que era contra porque aquilo ia atrapalhar o andamento de coisas importantes no Congresso. Ok, então a esquerda falou somos contra e começou a focar em outros assuntos. O bolsonarismo, lá na bolha deles, continuou focando em CPMI. Eles criticam o Lula aqui e ali, mas focavam em CPMI. Até chegar nessa semana, depois da informação de que o Anderson Torres continuaria preso e que tem um novo depoimento dele e que ele já entregou senhas e tem conversa com integrantes do governo Bolsonaro, o que acontece? Os bolsonaristas foram para o desespero. Eles queriam a CPMI de todo jeito. Eles entenderam que eles na comunicação estão ganhando e que eles podem tentar mudar a narrativa para se salvarem da prisão. Essa é a estratégia deles. Quando o Lula deu a ordem, ok, vai ter CPMI sim, vamos articular, o que aconteceu? Os bolsonaristas ficaram assim, opa, peraí. Eles acham... Esse pessoal é muito burro, é muito burro. Eles acharam realmente que ia ter CPMI e que o governo Lula ia ficar assim, lave as minhas mãos, façam o que quiserem lá, e que eles iam ter maioria na CPMI, eles iam convocar quem eles quiserem, quem eles quisessem, eles iam ficar gravando vídeo para colocar no TikTok, para colocar no Instagram, para colocar em outras redes onde eles têm muito mais alcance, porque a esquerda tem isso. Não gosto de TikTok. Então, aí ninguém da esquerda vai no TikTok, a extrema-direita, eles lideram lá, eles entendem as redes sociais não como entretenimento, mas como uma ferramenta de uso político. A esquerda não, a esquerda ainda vê como entretenimento as redes sociais. E aí não tem, você vê quantos aí políticos de esquerda tem um TikTok hoje? Quantos? Os bolsonaristas todos têm. Só para você ter um exemplo aí. Tá. Aí eles querem isso. Eles queriam manipular tudo e achavam que o Lula ia falar... Que o Lula é o Bolsonaro, eles acharam. Eu lembro quando teve
Tá tendo uma CPI do Capitólio nos Estados Unidos. Lá, o trabalho de CPIs é completamente diferente do Brasil. Completamente diferente. Mas essa CPI do Capitólio investigou. O Steve Bannon ficou preso uns dias por conta da CPI e tudo mais. Ok. Então, fazendo uma investigação. Lá, o que aconteceu? Quando começou a CPI, os membros da CPI foram indicados, tudo. O Biden ainda não tinha assumido. Foi entre a eleição e aquilo. E aí o que aconteceu? Foram 2 semanas entre o Capitólio e o Joe Biden assumir. E o que aconteceu? Nessas 2 semanas começaram a discutir quem faria parte da CPI, se ia ter CPI e tudo mais. O pessoal do Donald Trump simplesmente falou, essa investigação não vale de nada, essa CPI não vale de nada, e a gente não vai participar. O que aconteceu? De 11 membros da CPI lá, 9 são democratas. Só 2 são apoiadores do Trump. Então a CPI começou a passar o trator em cima do Donald Trump. Passaram o trator. Então há 1 ano e meio passando o trator, toda semana lá tem bomba nova contra o Donald Trump. E olha que CPI lá não tem o mesmo poder que tem CPI no Brasil e não tem o mesmo alcance. Mas tá. Acharam que no Brasil ia fazer o quê? Que o Lula ia falar, não. Então o Lula falou, eu vou articular. Em vez de eu gastar o meu poder de articulação aqui tentando aprovar o arcabouço fiscal, tentando aprovar uma coisa aqui, pauta econômica, ok. Eu vou gastar o meu poder de articulação para ter maioria nessa CPMI. Depois que eu tiver maioria, aí é fácil, é bem fácil, porque é um barco navegando em águas bem calmas. Só a CPI da Covid, para quem era oposição, eram águas calmas. Tinha a maioria ali que era oposição ao Bolsonaro, e aí o que aconteceu? Eles votavam, eles aprovavam quebra de sigilo de quem eles queriam, convocavam quem eles queriam, no dia que eles queriam, faziam o que eles queriam e investigavam, né? O que estava acontecendo e expunham tudo. Crimes que até então ninguém sabia, né? Ficou sabendo de muita coisa. Tá, agora vai ser a mesma coisa. O Lula vai articular para ter maioria, tendo maioria, e olha, é capaz de ter 20 dos 30 parlamentares de CPI, é uma ampla maioria. Aí o que acontece? 10 parlamentares a mais é muita coisa de maioria. Tá, aí o que acontece? O Lula tendo maioria, depois águas calmas, volta o Congresso a tramitar, ele consegue articular o que ele quer, só que vai ter CPI 2, 3 vezes por semana, expondo todo mundo, e acabando e passando o trator nos bolsonaristas. Eles estão apavorados. Na reunião que eles tiveram, eles estão apavorados, eles não sabem o que fazer, por isso, eles deram a ordem, vamos parar de focar em tem que ter CPI, tem que ter CPI. Você vê que a Carla Zambelli já fez um post, eu vou te mostrar aqui o post da Carla Zambelli. Ela fez, no final ela fala, estamos prontos. Só que ela já fez um post choramingando, a Carla Zambelli. Colocou aqui a Carla Zambelli, escárnio. Governo Lula quer Renan Calheiros ou Omar Aziz no comando da CPMI do dia 8 de janeiro. Tá aqui a Carla Zambelli põe isso, ela escreveu um mega de um textão para reclamar. Eu vou ler um trecho aí para você, que também ninguém é obrigado a ficar escutando o Thiago ler 2 minutos de Carla Zambelli, que é um textão, viu? Aí ele, olha, era óbvio após a divulgação das imagens que colocam o governo Lula no centro do furacão, Lula tentaria manobrar para ter o máximo de controle sobre a comissão e as investigações, como pontuei na live de quarta-feira. Afinal, o seu desgoverno investiu muito na tentativa de impedir a qualquer custo a instauração da CPMI. Aí ela vai lá e cita que na CPI da Covid, que foi uma encomenda de Lula, diz ela, a maioria ficou com a, então, oposição. É o que eu acabei de falar para você. E aí ela diz que ela protocolou no STF para impedir que o Renan Calheiros fosse presidente da CPI, porque a CPI poderia investigar o filho do Renan Calheiros, porque o governo de Alagoas fez alguma coisa errada na pandemia. Se eu quisesse investigar o filho do Renan Calheiros, é o que a STF falou na resposta para Carla. Praticamente isso, ensinando. Ele teria que ser investigado na Assembleia Legislativa de Alagoas, não no Congresso Nacional. A CPI no Congresso Nacional é para investigar um crime no âmbito da União, não de governadores. Tá. Aí ela usa isso para falar, olha, eles conseguiram, aí virou aquela CPI do circo, papapá. Aí depois no fim ela põe, estamos prontos para a luta. Aí, Carla, já tá começando a falar, olha, da última vez eles conseguiram uma armação, e mesmo sendo oposição, eles conseguiram colocar o Renan Calheiros. Agora a oposição está mais forte, que agora eles são oposição, só que agora eles são oposição. Se quando era uma situação com Bolsonaro liberando o Bolsolão, eles não conseguiram maioria numa CPI, agora imagina com o Lula sendo presidente. Mas olha, vamos passar o trator. Então a Carla Zambelli já está ali ensaiando o argumento que será usado pelos bolsonaristas, que é o que fala
André Fernandes também, que é o argumento deles, de que o Lula está tentando controlar a CPMI dos golpistas, eles não chamam assim, obviamente, e que essa CPMI vai ter ali uma atuação parcial pró-Lula. O problema é que os fatos são parciais. E aí é que entra uma outra questão. O Bolsonaro está sofrendo muita pressão para que ele mande os bolsonaristas abafarem isso de CPI. Então, se essa pressão continuar nos próximos dias, é muito capaz que não tenha CPMI. Ó, eu peço aí sua inscrição no canal, seguiremos na luta. Falou!